Meu nome é Bruna Pavão, eu tenho 38 anos e o meu sofrimento começou quando eu cheguei nos Estados Unidos. Eu queria entrar no meio, dos americanos, eu queria ser uma adolescente envolvida com eles, tudo que eles faziam eu queria fazer também. Então eu conheci um namorado, nessa ida para as baladas, eu conheci um namorado e através da irmã dele, ela me introduziu, a vida da prostituição. Aí a primeira noite foi um pouco difícil, porque eu fiquei muito dura, eu não conseguia dançar, tem um palco, grande, e os homens ficam sentados em volta. E aí eu falei que assim, eu sabe de uma coisa, eu vou começar a beber mais. E ali me introduziram a bebida, só que a bebida já era algo fraco para mim, porque era uma coisa que eu já estava acostumada. Eu queria algo mais forte, então aí me introduziram a cocaína. E ali eu ficava eu ficava muito doida. E ali, na prostituição, você tem que dormir com aqueles homens, Você tem que fazer coisas para você poder fazer dinheiro, Eu chegava, tinha noite que eu fazia 2.000 a 3.000 dólares, não conquistei nada, porque da mesma forma que o dinheiro vinha, ele também ia embora. Então, a influência também foi muito grande das meninas que trabalhavam dentro do bar junto comigo. Elas falavam, você tem que parar de ser boba, você tem que arranjar um cara rico e você tem que partir para cima, você tem que fingir que você está apaixonada por ele e ele vai te dar os documentos. E assim foi, eu me apaixonei por um policial, que ele se tornou um grande cliente meu, porque chegou ao ponto de quando ele aparecia no bar para sentar comigo, eu não podia sentar mais com ninguém, porque às vezes ele chegava no bar e ele ficava até o bar fechar. Mas ele era um cliente que quando ele entrava na porta, eu falava, minha noite já está feita, eu não vou precisar mais ficar nem com um e nem com o outro. Eu ficava com ele e ele me dava muito dinheiro. Então ali ele me ofereceu um apartamento belíssimo, que a gente foi morar junto, tudo muito bem decorado. Eu não precisava pagar por nada, ele pagava por tudo. Eu tinha joias, eu tinha as melhores bolsas, eu tinha as melhores roupas, eu tinha tudo. Só que a única coisa que eu não tinha era o amor dele, porque o amor que ele se dizia ser amor era o abuso doméstico, porque ele me batia muito. Ele esperava eu ir para o trabalho para ele poder ir para outros bares, de prostituição. Então, assim foi a minha vida. Então, depois que ele pediu o divórcio, ele me contou que ele estava com a minha melhor amiga, era uma amiga que eu tinha muito próxima, que trabalhava também no bar comigo, e ela frequentava a minha casa. Eu nunca imaginei que ela fosse estar, saindo com o meu ex-marido. E aí, quando ele falou que não queria ficar mais comigo, aí eu enlouqueci. Foi quando eu tentei 2 tentativas de suicídio. A primeira vez, eu tomei todos os remédios que estavam no meu gabinete e tomei tudo. Só que não aconteceu nada. Simplesmente eu apaguei no banheiro, eu dormi. Quando eu acordei mais revoltada, porque os remédios não aconteceu nada. Eu fiquei com raiva de mim mesma. Eu falei, poxa, eu estou tentando me matar e nem isso eu consigo. E aí foi quando eu liguei para minha mãe, falei para ela do que estava acontecendo. Aí ela falou, você sabe o endereço da igreja? Quando eu cheguei na rua da igreja, eu vi que a igreja estava ali. Eu não conseguia entrar. Eu colocava a mão na porta para poder abrir a porta da igreja, mas eu não conseguia. E na minha cabeça vinha aquela coisa, a igreja está fechada, o que você está fazendo aqui? A igreja está fechada. Eu não conseguia. Isso foi várias vezes que eu tentei, não foi só um dia. Foi várias vezes que eu tentei chegar na porta da igreja e eu não conseguia entrar. Então eu lembro que na última vez que eu vim até a igreja, aqui em New Jersey, eu falei, sabe de uma coisa? Porque eu não estou conseguindo nem entrar dentro da igreja, então eu vou acabar logo com a minha vida. Aí eu lembro que eu me joguei na frente de um carro, na rua da igreja. O carro estava vindo com muita velocidade e eu me joguei. Olha, foi assim uma coisa assim impressionante, porque faltou muito pouco, o carro freou em cima de mim, e aí ele foi embora e eu fiquei ali na calçada, em frente à porta da igreja. E aí foi quando eu entrei, eu lembro que eu falei para Deus, eu falei, meu Deus,
se o Senhor existe mesmo, do jeito que a minha mãe fala, né, que eu escuto as pessoas falar, me dá uma oportunidade, porque eu não consigo nem acabar com a minha própria vida. E ali eu entrei na igreja. Eu lembro quando eu entrei, eu estava de pijama, toda descabelada, fedendo. Eu sentia o mau cheiro em mim. E foi assim que eu cheguei na igreja. Eu sempre me emociono quando eu falo isso. É difícil. Porque foi da forma que eu fui muito bem recebida. Poxa, uma pessoa com depressão, uma pessoa que tinha acabado de tentar o suicídio, e você chegar na igreja, naquela situação, fedendo, toda descabelada, desacreditada, e o homem de Deus ali sentar com você, com aquela paciência, porque todo mundo com quem eu sentava para conversar, todo mundo tinha um monte de opinião, todo mundo tinha algo para falar do que eu tinha que fazer. E ali não, naquele dia, o pastor, ele simplesmente me ouviu. Ele deixou eu desabafar. Eu desabafei. Parece que eu me senti até leve quando eu coloquei tudo que estava dentro de mim, todos os meus problemas, toda a situação que eu estava passando. Eu não tive vergonha de falar para o pastor que eu era dependente de drogas. Inclusive, quando eu vim na igreja pela primeira vez, eu estava completamente alcoolizada, eu tinha cheirado muito. Eu lembro que eu fazia uma linha para mim de cocaína, não era o suficiente. Eu cheirava de 5 a 6 linhas de cocaína de uma vez só. E ali o pastor me orientou. Eu lembro que o pastor fez uma oração por mim. Depois eu me senti leve, eu me senti bem. Era um peso que tinha saído de dentro de mim. E eu fui embora. E naquela primeira noite eu dormi. E aquilo me chamou a atenção porque eu tinha que cheirar a cocaína, eu tinha que beber o álcool, eu tinha que tomar pílulas, eu misturava tudo para me poder dormir. E naquele dia não, eu acordei bem. E aí foi quando eu tomei um banho, me arrumei, mas ainda assim eu estava semanas sem ir trabalhar. Naquele dia eu fui trabalhar, eu comecei a voltar a fazer tudo de novo, ir para o trabalho, me prostituir. O pastor nunca falou para mim, olha, sai da prostituição. Ele nunca falou isso, ele foi me orientando. Ele falou, Deus vai falar com você. E ali foi, teve uma época que eu chegava no bar para trabalhar, eu não conseguia colocar uma gota de álcool, eu não conseguia cheirar uma linha de cocaína. E eu me sentia assim como estranha, eu não conseguia dormir com os homens, eu não conseguia fazer nada. E ali eu falei, sabe de uma coisa, isso não é mais para mim. Eu procurei um lugar para me morar, saí da prostituição. Só que eu já estava colocando tudo em prática, mas uma coisa que eu não conseguia era perdoar o meu ex-marido. E eu me encontrei com ele e pedi perdão para ele. Foi horrível, porque eu pedi perdão para ele e ele me botou para fora, ele achou que eu estava louca. E aí eu saí arrasada, eu lembro que nesse dia eu saí arrasada, corri na igreja, conversei com o pastor, mas ao mesmo tempo eu vi que era a última coisa que precisava sair de dentro de mim. Eu lembro que a minha primeira fogueira santa, eu não entendia muito bem e eu queria muito receber o Espírito Santo. O pastor falava sobre o Espírito Santo e aquilo me trazia uma curiosidade. Eu falava, eu quero o Espírito Santo. Eu lembro que a minha primeira fogueira santa o valor foi de $75 e mais alguns quebradinhos, porque eu consegui vender as minhas roupas e eu vendi a minha televisão. Porque quando meu ex-marido me botou para fora de casa, ele me botou para fora de casa com 3 cachorros, que a gente tinha 3 cachorros, uma televisão e o meu vestido de noiva. E aquela televisão foi o que Deus tinha me pedido. E eu vendi a televisão, ainda vendi algumas coisas que eu tinha e subi no altar
E depois de alguns dias eu fui batizada com o Espírito Santo. Foi... Ai, desculpa. Para mim foi assim, a coisa, poxa, não tem explicação, porque eu fui rejeitada por todos, eu fui rejeitada por familiares, eu fui rejeitada por amigos, eu fui rejeitada pelo meu ex-marido, ele me colocou na rua. Eu não tenho vergonha de dizer, eu era uma prostituta. Eu vendi o meu corpo para ter aquele sustento, para ter aquele dinheiro. E ninguém acreditava em mim, eu não acreditava em mim. Então, quando eu recebi o Espírito Santo, para mim foi assim, poxa, Deus me aceitou. Então, ali eu não estava preocupada com mais nada, porque Deus já tinha me aceitado. Hoje, eu sou muito bem casada. O meu casamento hoje não se compara ao casamento que eu tinha. Meu esposo é um homem de Deus. E claro, o meu casamento também foi algo assim que eu fiquei muito feliz, mas não se compara com o batismo com o Espírito Santo. Hoje eu posso dizer que eu tenho uma vida digna, eu tenho o meu próprio negócio, sou bem casada, não dependo mais de cocaína, não dependo mais de álcool, não preciso vender o meu corpo, não sofro de depressão, hoje eu durmo muito bem. E depois dali, Deus foi me dando a direção do que eu podia fazer. Então, eu fui trabalhando, eu fui fazendo meus cartãozinhos, aí veio outra fogueira santa, eu sacrificava, e enfim, foi de passo a passo. Então, quando o meu último sacrifício, eu lembro que foi em torno de $40 mil. Deus não desamparou a gente comprou a nossa casa, depois de um tempinho, Deus deu condição para a gente, nós compramos a nossa casa, a gente ainda reformou a casa do jeito que a gente queria, e de um tempo para cá, sacrifício após sacrifício, Deus tem me amadurecido muito, tanto a mim, tanto ao meu esposo. Deus agora me deu outra direção de como fazer dinheiro mais rápido na parte de investimento. A gente vê as coisas acontecendo e a gente fica assim, olhando um pro outro assim, uau, da onde tudo isso está vindo? Porque é muita coisa ao mesmo tempo. Mas a gente sabe que tudo isso é de uma aliança que a gente tem com Deus. A gente está aqui só para administrar o que Ele tem colocado nas nossas mãos. E eu também falo para você, mulher, jovem, você que talvez está nessa situação que eu estive há uns anos atrás. Você usa o seu corpo para poder ter sua forma de ganho. Você não precisa estar nessa situação. Da mesma forma que Deus me deu força através da revolta, porque todos nós temos essa revolta dentro da gente. A gente tem que ter coragem de usar ela. Usa essa revolta que você vai ver que essa situação que você está passando vai mudar.